Olá, meu nome é Loreta, eu sou ginecologista obstetra e eu trouxe hoje o Dr. William e o Dr. Guilherme para falar sobre endocrinologia e ginecologia. A gente vai falar um pouquinho sobre o anticoncepcional. Você que toma anticoncepcional e não consegue perder peso, será que é o anticoncepcional que não te ajuda a perder peso? Então, esse tema é um tema muito controverso, porque os trabalhos que tem, eles são insuficientes ainda. As pessoas tiram as conclusões porque elas sabem que quando você usa anticoncepcional, você muda um pouco o metabolismo, tanto lipídico como glicêmico dessas pacientes. E o fato de você ter um anticoncepcional que vai diminuir sua testosterona faz muita gente acreditar que isso é o suficiente para você não ganhar massa muscular. Mas será que isso é verdade? Será que as pessoas não sempre estão procurando e dando informações que ouviram de orelhada? Porque a gente tem uma dicotomia muito grande na medicina. O pessoal que é muito acadêmico, o pessoal que é muito alternativo. E essas duas interfaces, elas não se comunicam. Né, que a gente sempre brinca, a gente está sempre lá no meio. Mas eu acho que existe um pouco de verdade nessas duas vertentes. Na sua experiência, Guilherme, você que mexe com treino, peso, essas coisas, o anticoncepcional realmente ajuda ou atrapalha na perda de peso ou não faz nenhuma diferença? Olha, pensando nas alterações hormonais que ele vai causar, principalmente em cima da testosterona, eu julgo que ele vai atrapalhar, mas eu falo que isso não é fator limitante. Falar que a pessoa não evolui porque toma anticoncepcional, eu acho que não chega a ser uma mudança tão grande a ponto da pessoa não poder evoluir. Com anticoncepcional? Toma só e não porque emagrece. Toma. Altera a parte hormonal? Altera. Agora, isso vai ser um fator que, nossa, eu não evoluo por isso? Eu acredito que não. Então aí tem que ver. Dieta, treino, se está tudo bem feito. E eu falo assim, num segundo momento, se tiver tudo bem feito, já descartou tudo, não tem mais nada o que tirar, aí poderia pensar no anticoncepcional. Você é uma pessoa séria, tá vendo? Mas eu nunca cheguei no ponto de retirada. A gente de vez em quando faz uma alteração. Né? Às vezes muda alguma coisa, mas assim, readapta, né? Nunca cheguei num ponto da pessoa chegar, não tive resultado nenhum, preciso tirar anticoncepcional. Porque assim, pra quem não sabe, o anticoncepcional é um hormônio muito potente, que é uma molécula bem grande, que tem que passar no fígado muitas vezes para ficar pequenininho para cair no sangue e poder passar uma mensagem. É um hormônio que não é igual ao nosso no anticoncepcional. Existem anticoncepcionais agora que estão sendo fabricados que têm hormônio bioidêntico, igual ao nosso. E esse hormônio, ele passa no cérebro, o cérebro olha e fala assim, já tem hormônio, é igual você chega na sua casa está limpa, você não vai limpar de novo. O cérebro não vai trabalhar. E isso faz com que haja uma alteração tanto dos hormônios de ovulação, por isso que as pessoas não engravidam, diminui um pouco a testosterona, mas eu nunca vi alguém de 20 anos tomando anticoncepcional que veio aqui no consultório e falou assim, tô com baixa libido. Baixa libido, né? Talvez naquelas mulheres mais velhas isso possa acontecer. E também nunca vi alguém chegar aqui e falar assim, olha, eu tô treinando e não ganho massa muscular por causa do anticoncepcional. Talvez a pessoa queira algo que não é factível de ser conseguido de uma forma limpa, ou seja, sem usar testosterona para melhorar. As pessoas querem um resultado rápido, na todo verdade. Mundo, né? Então, elas já leram, já descobriram que a testo vai dar baixa e já querem uma alternativa para aquela testo baixa, que é mais testosterona. Mas tem que ajustar as outras coisas, pode não ser esse o problema. E eu acho também que muitas vezes a gente se baseia, né, na opinião de pessoas que são extremamente atléticas, né? No caso, bodybuilds femininas, que no caso precisa do mínimo para ganhar na competição. Então, para ela, talvez aquele pouquinho que possa atrapalhar é o suficiente para ela falar, não quero utilizar. Só que de repente, ainda mais com o Instagram hoje em dia, né? Ela postou isso porque, nossa, melhorou os meus resultados depois que eu tirei o anticoncepcional. Que aquilo vira uma verdade universal e pessoas que até precisam do anticoncepcional não querem mais utilizar. Eu já vi isso, depois que tem pregado que esse anticoncepcional pode atrapalhar na questão hormonal feminina,
virou simplesmente agora como se fosse uma cilada, né? O vilão da história. Inclusive, hoje em dia, muitas mulheres querem tratar, por exemplo, síndrome ovário policístico sem anticoncepcional. Concordo. Emagrecendo, principalmente, mudando estilo de vida. Só que, poxa, algumas delas vão precisar do anticoncepcional porque tem sintomas muito importantes de exotismo, que seria o pelo, né? É excessivo, acne excessiva. Então, poxa, o anticoncepcional está muito bem empregado aí, né? Ele vem com uma medicação e não como vilão. Então, novamente eu falando, né? Da individualização de cada indivíduo. E a gente tomar cuidado, porque assim, muita gente posta coisas no Instagram e tem um número de seguidores muito grandes. E essas pessoas começam a postar as coisas e muita gente acaba acreditando que aquilo é verdade. E em medicina tem outro fator. Se você procurar trabalho, você acha trabalho que queira falar o que você quer representar. Exato. Acho os dois lados da moeda para tudo. Aí a gente tem que tomar cuidado para fazer o equilíbrio. Porque se essas coisas mágicas funcionassem, essas mulheres que param anticoncepcional teriam um ganho muito maior que a média. O anticoncepcional, acho que ele pode ser assim, pesar mais quando a gente está falando em questão muscular, né? Num ganho de massa muscular. Depende do nível que a pessoa quer chegar em massa muscular. Às vezes um anti-androgênico, uma ciproterona, pode atrapalhar mais nesse sentido. Mas se a gente for pensar em emagrecimento, não faz tanto sentido, porque assim, senão o homem não teria gordura, porque sempre tem uma testosterona alta. É verdade, olha só. Então, se você for pensar, é dieta e treino. Se não está emagrecendo, algum ponto está errado. Não é o anticoncepcional isoladamente que não está deixando. Porque a testo baixou, eu não estou queimando. A gente sabe que a testo é lipolítica, mas não vai ser esse fator limitante aí para o emagrecimento, não. Eu acho que assim, o risco de uma gravidez indesejada ela é muito grande. E se você não quer usar o anticoncepcional, você pode pôr um DIU de cobre, um DIU de prata e ver. Mas assim, não tem trabalhos que mostrem essa alteração. Mas também nenhum trabalho é muito bem desenhado. Exato, tem esse problema também. Né? Todos os trabalhos eles têm um viés dentro disso. Mas assim, na sua experiência, quando você tá lá fazendo a dieta, você já teve alguma paciente que você teve que suspender o anticoncepcional e realmente ela perdeu depois disso? É muito difícil suspender o anticoncepcional assim semelhante com o Guilherme. Principalmente se ela já faz uso do anticoncepcional há muito tempo. Lógico, se é uma atleta, já teve ocasiões que a gente decidiu em conjunto colocar um DIU, por exemplo, de cobre ou de prata, para fugir um pouquinho dessa questão hormonal, para o paciente ser um atleta. Então isso ocorre de alta performance. Então isso muda um pouquinho, até porque ela gostaria de estar presenciando um pouquinho mais de como ela era antes, né? Que algumas mulheres... a gente, lógico, está falando aqui em relação à musculatura, mas algumas mulheres relatam até mudança do humor, né? Quando você entra ou quando você tira o anticoncepcional, isso varia de mulher para mulher. Então algumas realmente alegam outras coisas que nos fazem pensar, né, em parar o anticoncepcional. Eu acho que agora exclusivamente para a musculatura, não sei se isso seria um benefício tão grande, né? Eu acho que uma gestação aí seria muito pior, indesejável, né? Do que fazer isso tudo. E o anticoncepcional, de alguma forma, tirando essa oscilação que os pacientes têm, acaba ajudando, porque assim, tem muita mulher que na TPM tem um aumento de desejo de doce importante. E nessa vertente do anticoncepcional, o que acontece? Quando você bloqueia o eixo, o paciente fica aqui, vem, aí ela faz a pausa, né? Aquilo cai. Essa queda, às vezes o paciente toma anticoncepcional e tem um negócio que chama TPM-like. Já ouviu falar? O que é? Essa queda pequena do hormônio que ela tomava faz com que ela sinta uma TPM. Né? Então, acho que falta muito pra gente caminhar, e eu nem acreditava nessa TPM-like até pouco tempo, achava assim, o paciente fala assim, eu tomo anticoncepcional e fico mal-humorado. Fala assim, mas do ponto de vista fisiológico isso não tem nada a ver, mas isso tem estudo e provou que essa queda faz com que elas tenham TPM. Então a gente conhece pouco todo o metabolismo em volta disso, né? E também não é, agora fazendo um pouquinho a nossa defesa, né? Não é porque tem muito pouca informação que a gente não deva usar pouca informação que a gente tem. Então hoje em dia a gente já sabe que algumas pílulas são mais androgênicas do que outras. Então de repente, o que seria muito interessante? Quando você entrar com uma pílula, que você sabe pelo menos qual a pílula melhor para você. Através do quê? Das informações do ginecologista. Por quê? Quando você vem para mim, doutor, a minha pílula é ruim?
nossa, essa progesterona não combina com você, pelo seu objetivo. Só que quando eu troco a pílula anticoncepcional, eu aumento novamente o risco de trombose, né? Que a gente tem naqueles primeiros meses, até uma readaptação da paciente, né? Então não é legal ficar trocando só por causa que a pílula não foi bem empregada no começo. Agora, o mundo ideal seria que você escolhesse junto com ela, de maneira, através do diálogo, qual seria a pílula mais indicada para ela como primeira pílula, né? Eu acho que muita gente toma anticoncepcional sem ir ao médico. Então, o que acontece? Quando o paciente vem pra gente, você faz todo um questionário. Existem anticoncepcionais que aumentam o colesterol, aumentam os triglicérides, mudam o perfil de colesterol dessas pacientes. Tem anticoncepcional que é melhor para aquela paciente que tem muita espinha. Tem anticoncepcional que é melhor para aquela mulher que retém mais líquido. Então, assim, às vezes a troca do anticoncepcional para um perfil mais direcionado é muito mais importante do que tirar o anticoncepcional. Então, o que eu acho que falta é, primeiro, classificar. Estou usando anticoncepcional. Esse anticoncepcional que eu estou usando é o melhor para mim? Né? Exato. E depois que eu fiz isso, tô fazendo exercício, tô perdendo peso, mas não tô ganhando músculo, aí vem a segunda avaliação. Tem que ver se não tem nenhuma outra variável a ser corrigida, né? Mas eu acho que o maior erro, na verdade, é a primeira indicação do anticoncepcional. Exato. Porque como tem muito anticoncepcional, eu vejo no meu dia a dia que tem poucas pessoas que entendem realmente que hormônio que elas estão dando para aquele paciente. Eu acho que, infelizmente, por ter uma quantidade muito grande, né, muitas marcas, muitos nomes, isso acaba que confundindo, né, o profissional do dia a dia. Ele vai acabar pegando um que ele se familiarizou e vai acabar utilizando, replicando só que isso, ele né? não vai estar individualizando a paciente dele. A paciente dele, às vezes, é uma paciente diferente, né? Que, de repente, tem uma recomendação e uma necessidade do benefício que o anticoncepcional possa trazer para ela diferente. Como você falou, de repente é uma que tem muita espinha. Será que você entrando com um direcionado para a espinha não vai ser melhor? Se ela retém muito, né? Ou se ela tem até uma baixa libido. A gente sabe que trabalhando com alguns, podem sim abaixar mais do que outros, porque a gente pensa na questão da progestágeno, né, que está envolvido naquela pílula. Então, poxa, realmente é muito pouca informação, mas o que a gente tem que estar usando. Mas tem que usar de forma sem fazer estrelismo, né? Sem Exato. inventar a história. Acho que uma coisa que o profissional que tira o anticoncepcional, eu tenho quase que certeza que ele não avalia é o porquê daquela paciente estar com o anticoncepcional. Ele só quer saber da evolução estética. Mas ele esquece que, e se aquela paciente tá porque ela tinha muita dor, muito sangramento, e é uma semana que ela vai perder sem treino e sem ir pra academia devido a isso, né? Ou seja, um quarto do mês já foi. Perfeito. Então, se o importante é o treino, ela não vai treinar naquela semana. E um segundo problema que eu vejo é, quem tá tirando, normalmente tá vendendo uma pílula da beleza, um chip da beleza para colocar. Ou seja, ó, tira que isso é ruim, mas eu tenho um chip aqui que a gente consegue trocar. E hoje eu tenho pego pacientes que chegam e me relatam, já pus o chip, não deu certo. Porque quem avaliou para colocar não tem conhecimento para colocar aquilo. Normalmente é alguém que mexe com nutrição, mas não... ou a área estética e não consegue avaliar corretamente essa parte hormonal. Então, normalmente, assim, a gente cansa de ouvir falar pessoas que vão lá, pagam, põem o famoso chip da beleza e tem que tirar depois porque começa a inchar. O que eu mais rio, na verdade, é assim, eu tenho um vídeo de gestrinona, mas acho que ele é comprido, para um leigo deve ficar meio cansativo. Eu assisti, muito bom. Mas, qual é o problema? A gestrinona é um progestágeno, é um hormônio feminino. Então, ele inibe a ovulação. E a gestrinona, ela foi criada como anticoncepcional, não é que é um chip da beleza, ela já existe desde 1970. Tratamento de endometriose. E depois, mas como que aconteceu? Ela inibia a ovulação e era cara, então não vai servir como anticoncepcional. Aí em 1980, 82, começou esse negócio da endometriose, usaram a gestrinona via oral para tratar. E o Dr. Elcimar Coutinho, meu ídolo maravilhoso, só não ganhou o Nobel por erro americano. O que aconteceu? Ele pegou aquilo, pôs, e ele fez para tratar, na verdade, as mulheres que tinham mioma, as mulheres que tinham sangramento, porque o professor sempre foi contra o sangramento. E essas pacientes tinham ganho de massa, mas mesmo a gestrinona, que é o chip da beleza, ela tem uma indicação muito precisa. O paciente não pode ter acima do peso, ele melhora a testo, melhora, mas se a mulher já é mais androgênica, que é aquela mulher mais peludinha, ela não vai. E ele faz ganhar peso. Você põe o implante de gestrinona, o chip da beleza, a mulher ganha 3, 4 quilos.
Porque quando eu coloco, a primeira coisa que eu falo para o paciente, não se pesa. Porque na primeira colocada, nas primeiras 3, 4 semanas, o músculo retém aquele líquido, retém aquele sódio, aquele potássio, óxido nitroso, tudo. Para quê? Para fazer um ganho de massa muscular. Então realmente engorda. E se você não orientar a dieta, não vai adiantar nada. Normalmente quem procura isso é quem não quer fazer muito Muito treino em exercício. dieta. Então ela aí vai ter piora. do quadro. Aí depois quer tirar. Quer tirar. Exatamente. E aí, né, começa a complicar a nossa vida. Se você gostou, deixa um like, compartilha com os amigos. Eu acho que o mais importante é disseminar esse tipo de informação. Porque fica muita coisa de moda e as pessoas têm pouco acesso à realidade das informações, ou coisas que tenham um embasamento científico. Então replique a informação, que isso é importante. Se você quiser ver o Dr. Guilherme no Instagram, o Instagram é... @Guilherme_C_Paula. E o seu? Meu é dr.william, tá? .rangel. Tá? Se a gente vai falar ainda mais em alguns vídeos, a gente vai conversar um pouco mais sobre ginecologia e obstetrícia, onde essas duas especialidades se encontram.